Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos História das Matrizes. Na China Antiga, lá pelos anos 200 a.C., foi escrito o livro 9 capítulos da arte matemática. E foi lá que surgiu o estudo dos sistemas lineares. Aqui escrito com a nossa notação moderna, mas o jeito que eles faziam era bastante interessante. Era assim: a minha pergunta aqui é quais os valores do x e do y. Eu vou olhar os coeficientes 1, 1 e 2. Esses números são positivos. Eles pegavam bastões de bambu vermelhos. 1, 1 e 2. O vermelho é porque é positivo. E aqui os coeficientes. Aqui eu tenho 3, menos 1 e 2. Vou colocar o 3 aqui, o 2 aqui. Esse coeficiente do y, ele é negativo. Se utilizava um bastão preto. Vou colocar aqui. Então, quando eu olho para cá, o que eu estou vendo é isso daqui. Para resolver este sistema, eu posso, por exemplo, somar as equações. 1x mais 3x são 4x. Y menos y dá 0. E o 2 mais 2 dá 4. Se 4x são 4, é porque o x vale 1. Digamos que eu só queira o valor do x. E aqui com os bastõezinhos, bastava fazer o seguinte. Vou juntar esses bastões. 1, 2, 3, 4 bastões. Aqui o positivo com o negativo se cancelam. E aqui eu junto 1, 2, 3, 4. 4x é igual a 4, logo o x é igual a 1. Então essa era a ideia de como é que se resolvia lá na China Antiga. Para avançar, eu preciso passar um pouco de teoria, que é o seguinte. Isso aqui é o que se chama de um sistema linear de duas equações. E ele tem duas incógnitas. Quando esse sistema tem solução, a solução é dada por isso daqui. E aparece aqui embaixo um mesmo número. Esse número é o que nós chamamos atualmente de determinante. Então, esse número aqui, ó, é esse aqui. Eu vou pegar esses coeficientes, a partir deles eu monto esse determinante dado por essa expressão. Então aqui eu falei de maneira muito superficial o que é um sistema linear e o que é um determinante que está associado a ele. Aqui no caso é um determinante de ordem 2. De maneira análoga, aqui eu tenho um sistema linear formado por 2, 3 equações. Ele tem 2, 3 incógnitas. E associados a esses coeficientes aqui, nós temos um determinante de ordem 3. Então, esse objeto aqui é o tal do determinante de ordem 3. O estudo dos determinantes surgiu no Japão em 1683, com o Sekikawa. Ele conseguiu perceber que para resolver sistemas lineares, aparecia esse número aqui que acaba sendo importante. Então isso aí é do Sekikawa. Os alunos do Sekikawa continuaram estudando determinantes até ali mais ou menos 1710. Sekikawa e seus discípulos conseguiram entender
o que é um determinante de ordem 2, 3, 4 e 5. Esse aqui é o de ordem 3. Esse aqui é o de ordem 2. De maneira independente, em 1693, o Leibniz também estudou os determinantes. Então, esses foram os primeiros a estudar a matéria. O do Leibniz está registrado em uma carta que ele mandou para o L'Hôpital. Essa carta trata de um sistema linear de 1, 2, 3 equações e 2 incógnitas. O Leibniz, no seu estudo, acabou caindo em um certo determinante que é igual a 0. A notação dele é interessante. Quando você pega a carta, vê é nesse estilo aqui. O que hoje nós chamamos de A11, ele chamava só assim, ó, 1 com índice 1. O nosso atual A12, ele chamava de 1 índice 2. E esses termos aqui, ele gostava de chamar assim, ó, de 1 índice 0, por exemplo. Isso que nós entendemos bem hoje como sendo um certo determinante igual a 0, lá naquela carta aparece escrito assim. Aqui eu tenho 3 termos e ele diz que eles equivalem a esses outros 3 termos. O que o Leibniz fez foi o seguinte: era um certo determinante igual a 0. Logo, esses 3 termos são equivalentes a esses outros 3 termos. Ele pegou esses daqui, ó, e passou para o outro lado. É o que está na anotação dele aqui. É como se fosse esses 3 são iguais àqueles ali. Então foram assim que surgiram os determinantes. Em 1729, o Maclaurin foi o primeiro a entender isso daqui, ó, de que quando eu tenho este sistema linear, se ele tem solução, a solução é dada por essa expressão. Ele fez isso tanto para os sistemas de ordem 2, quanto para os de ordem 3, e entendeu como é que funcionaria para os de ordem 4. Mas o Maclaurin não publicou isso. O livro que surgiu é de 1748. Ele já estava morto, então pegaram as suas anotações e publicaram. E o livro não ficou muito famoso. Aqui eu peguei bem a página em que aparece aquela regra, mostrando qual é o valor do y associado ao sistema linear. Essa matéria ficou famosa depois. Em 1750. Quando, de maneira independente, o Cramer entendeu essa regra aqui. O livro do Cramer é esse daqui. Aqui eu peguei bem a página em que ele mostra o que hoje se chama de regra de Cramer. Muito embora, antes dele, o Maclaurin já soubesse como é que funcionava a regra. E aqui, ó, na anotação do Cramer, ele gostava de chamar assim, ó, de Z e de Y, quando eram 2 incógnitas. Quando eram 3, ele chamava de Z, de Y e de X. Hoje, em geral, nós chamamos de X e Y, e depois de X, de Y e de Z. Bom, mas as escolhas do Cramer eram outras. E a anotação dele era essa daqui, ó. Isso aqui é o que hoje eu chamaria de o A11. Esse aqui, o A12. Esse aqui eu chamaria hoje de B1. Então você nota que ele colocava
lá em cima os índices. E aqui, como encontrar os valores. Esse aqui que aparece é exatamente esse meu x aqui, só que na notação que o Cramer gostava. Então isso foi lá em 1750. Depois, em 1764, surgiu esse trabalho do bizu. Eu fui lá, peguei o artigo original, e o que aparece aqui é o determinante de ordem 5. O bizu era um cara que gostava de estudar os determinantes para verificar a existência ou não de soluções em certos sistemas lineares. O bizu também foi importante pelo seu trabalho de divulgação matemática. Os livros dele vendiam muito bem, não só lá na França, como em outros países, como o Brasil. Por exemplo, se dizia naquela época que ia bem nos estudos quem tinha um livro do bizu. Isso se tornou o ditado popular. Ia bem quem tinha o bizu. Foi o que deu origem ao nosso bizu, assim, do português. Então isso se deve a este francês que escrevia livros didáticos que vendiam muito bem, eram bastante bem escritos. Então aqui, determinante de ordem 5 no livro do bizu. Em 1772, surgiu um trabalho bem importante do Vandermonde. É este livro aqui. Aqui eu peguei uma página bem interessante do artigo do Vandermonde, que é assim, ó, com a nossa notação moderna, o que aparece aqui é esse sistema de duas equações e duas incógnitas. Eu acho bastante ruim a notação do Vandermonde. O que hoje nós chamamos simplesmente de x, ele chamava de xi1. O y ele chamava de xi2. Bom, e aqui não está tão ruim. Olha, ele gostava de chamar assim, ó, de 1 com aquele expoente 1, o que hoje nós chamamos de A11. O Vandermonde, nesse artigo aqui, foi o primeiro a estudar propriedades dos determinantes. Por exemplo, isso aqui, ó. Aqui eu tenho uma linha, aqui outra linha. Na sequência, eu troquei as linhas. A linha 1 trocou de lugar com a linha 2. Quando se faz isso, o determinante troca de sinal. A primeira pessoa a entender isso foi o Vandermonde. Quando eu faço uma troca de linhas em um determinante, o determinante troca de sinal. Outra propriedade que ele percebeu é, quando eu tenho um determinante com linhas iguais, então esse valor é zero. Então aqui, o primeiro estudo sobre propriedades dos determinantes. Também aqui eu mostro a notação que ele tinha para determinantes. Hoje nós escrevemos assim, entre barrinhas. Essa ideia das barrinhas é de 1841, do Cayley. Mas o Vandermonde, lá em 1772, gostava de escrever assim. Então era o A11 ficava esse 1 na linha de cima. O A12 era esse 2 na linha de cima. É o que aparece aqui. Então, uma curiosa notação que ele inventou. Nesse mesmo ano de 1772, o Laplace publicou este artigo. Então aqui é 1772. Isso aqui é um artigo que trata sobre o cálculo das órbitas dos planetas. E lá no meio dele surge um estudo de determinantes, que hoje é o que nós chamamos de regra de Laplace.
a expansão em cofatores. Claro que esses assuntos todos, depois eu vou mostrando em diversas outras aulas aqui no canal. Aqui só comentando que foi exatamente neste artigo, nesta página, que surgiu a expansão em cofatores. E o interessante é que era num estudo de astronomia. Determinação de órbitas dos planetas. Ainda em astronomia, surge o trabalho do Gauss. Em 1801, o Gauss começou a estudar como se determinar as órbitas do que hoje nós chamamos de asteroides. O resultado desse estudo foi um livro publicado em 1809. Nesse livro de astronomia do Gauss, que permite se determinar a partir de uma nova técnica como encontrar a órbita de um planeta, de um asteroide, surge nesta página aqui o que hoje nós chamamos de eliminação gaussiana, ou método do escalonamento, que na verdade é basicamente aquilo que os chineses lá dos anos 200 a.C. já tinham desenvolvido. Só com uma nova notação e com técnicas mais aprimoradas. Então, de novo, de maneira muito superficial, porque só isso aqui é mais do que uma aula aqui no canal, o método do escalonamento ou eliminação gaussiana é assim, ó. Peguei esse sistema e os coeficientes 1, 1 e 2 foram colocados aqui, nesta matriz aumentada. Os coeficientes 3, menos 1 e 2 foram colocados aqui. E você nota que, se eu mantiver a primeira linha, mas agora fizer uma soma da primeira com a segunda linha, vai ficar assim. 3 mais 1, 4. 1 mais menos 1, 0. 2 mais 2, 4. Quando eu olho para cá, eu enxergo que 4x é igual a 4, logo x é igual a 1. Então, é basicamente aquilo que os chineses antigos faziam com os bastõezinhos de bambu. 1809, surgiu a publicação, então, sobre o método da eliminação gaussiana, o escalonamento. Em 1812, o Cauchy publicou este artigo aqui. E é ali que surge pela primeira vez, exatamente aqui, a palavra determinante. Antes do Cauchy, o que hoje nós chamamos de determinante levava ou outro nome, ou as pessoas não davam nome ao objeto. E também é nesse artigo que surge a definição moderna do que é um determinante. Que eu vou falar por cima, explicando aqui no de ordem 2. De acordo com o Cauchy, nesse artigo aqui, e fica válido daí para frente, que um determinante é assim. Eu vou pegar um elemento em cada linha e também em cada coluna. Só que não pode repetir. No seguinte sentido, se eu peguei aqui, eu não posso mais pegar na mesma coluna. Tenho que pegar em outra. Eu multiplico esse com esse. Agora, eu vou pegar esse aqui. Eu não posso pegar o de baixo, porque tem que pegar na outra coluna. Vou pegar esse daqui e multiplico esses dois. Então eu pego um em cada linha, um em cada coluna, todos os possíveis, e não vale repetir. Tem que estar um em uma linha e o outro em outra coluna. E tem uma regra de permutação, que é assim, ó. Agora eu só vou olhar para esses números, 1 e 2. 1 e 2 estão em ordem crescente. Agora eu vou olhar aqui, o 2 e o 1. Esse aqui não está em ordem crescente. Preciso colocar em ordem. Para colocar em ordem isso aqui, eu preciso fazer uma permutação. Eu preciso trocar esses dois de lugar.
quando eu faço uma permutação, significa que eu tenho que colocar o sinal negativo. Como eu disse, aqui as explicações são superficiais. Aqui no canal tem uma aula só para eu explicar com detalhes qual é essa história aí de qual é a definição correta do que é um determinante. Então, aqui levou o sinal de menos. Isso foi em 1812. Nesse mesmo ano, um conhecido do Cauchy, o Binet, publicou este artigo aqui, e nesta página aqui surge o que hoje nós conseguimos entender como sendo a regra para o determinante do produto de matrizes. Só que nessa época aqui ainda nem existiam as matrizes. Então é uma interpretação moderna do que o Binet escreveu, é o seguinte: o determinante de um produto de matrizes é o produto dos determinantes. Aqui eu estou supondo A e B, matrizes quadradas e de mesma ordem. Mas você nota que claramente aqui não aparecem matrizes, só aparecem uns somatórios aí. Então é, do ponto de vista atual, o que ele quis dizer ali. Então isso foi em 1812. Agora eu vou para 1850, que é o seguinte. Em 1850, o Sylvester publicou este artigo aqui, e ele trata da intersecção de cônicas. E é exatamente nesta página, bem aqui, que surge a palavra matriz. É que é o seguinte: o Sylvester conseguiu desenvolver uma técnica com a qual o estudo da intersecção de cônicas virava um estudo sobre determinantes. Então, ao invés de olhar isso daqui, ele conseguia olhar para cá. E o estudo que ele fazia era o seguinte: ele pegava um determinante pequeno e fazia certo estudo. Um outro determinante maior e fazia um certo estudo. Pegava o determinante inteiro e fazia certo estudo. Então, a partir daqui, ele retirava vários determinantes menores e fazia contas para analisar as intersecções entre aquelas cônicas. O que é que o Sylvester pensou? Isso aqui, ó, é um lugar de onde se gera ou se criam vários determinantes. Então, isso aqui, se eu fechar assim, ó, é uma matriz. O que eu fiz foi o seguinte: se você pegar o dicionário, mesmo em português, isso aqui é a primeira definição do que significa uma matriz. Pega um dicionário, tanto em português ou em inglês, vai ser algo desse estilo. Matriz é um lugar onde se gera ou cria. O que o Sylvester pensou foi o seguinte: eu vou chamar isso aqui de matriz porque é um lugar onde se gera ou se criam diversos determinantes, que eram os determinantes que ele precisava para fazer os seus estudos. Então, o interessante é, primeiro surgiram os sistemas lineares, depois surgiram os determinantes, e só agora surgiu a palavra matriz, e com um significado diferente do que o atual. Para o criador da palavra, o Sylvester, matriz era importante porque era um objeto a partir do qual se criavam vários determinantes. A teoria de matrizes, de fato, só foi surgir com o Cayley, um amigo do Sylvester, em 1855. Nesse ano aí, o Cayley publicou este artigo.
Então, é aqui que finalmente surgem as matrizes. Nesse artigo, no final dessa página e no início da outra, é onde surge a multiplicação de matrizes, já agora com a nossa interpretação moderna. O Cayley aprofundou seu estudo e, em 1858, publicou o grande artigo que trata sobre matrizes. É aqui que surge, por exemplo, a soma de matrizes, a matriz identidade, as matrizes inversas. Então, finalmente, aqui se tem uma teoria sobre matrizes. De tal maneira que primeiro vieram os sistemas lineares, depois os determinantes e só depois as matrizes. Aí está a história. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.